Agora na Jovem Pan, Sociedade Digital. Com Carlos Aros e André Miceli. Sociedade Digital no ar, a ponte aérea mais tecnológica do rádio, da TV e da internet. Você nos acompanha pela rede Jovem Pan News no rádio, pelo canal Jovem Pan News na sua TV por assinatura e pelo canal Jovem Pan News no YouTube. Vamos juntos na próxima meia hora discutir o que está acontecendo no mundo digital enquanto a guerra entre a Rússia e a Ucrânia está acontecendo no mundo físico. O que esses conflitos têm a ver um com o outro? E por que todos nós, cidadãos, empresas, governos, precisamos ficar preocupados com tudo aquilo que está acontecendo nesse embate? Um spoiler a gente já deu há algumas semanas aqui, quando o conflito estava começando a ficar muito mais intenso, ainda antes, não é, do embate bélico entre os dois países. A gente explicava que essa história é antiga, mas agora a gente vai olhar para frente. O que está acontecendo e o que acontecerá, e devemos nos preocupar por quê. E como sempre nessa ponte aérea comigo, meu parceiro André Miceli. Tudo bem, velhinho? Tudo bem, meu amigo. Como é que você está por aí? Estamos aqui aguardando os próximos passos dessa história. A gente já falou sobre esse assunto aqui, agora a gente vai evoluir com novas informações, tem muita coisa rolando, mas é sempre interessante a gente perceber como cada vez mais essa história do que acontece no mundo digital está extremamente relacionada com o dia a dia aqui no nosso plano físico. Pois é, Aros, a gente antecipou algumas das coisas que de fato estão acontecendo, essa fronteira cada vez mais tênue entre as guerras físicas e digitais, a entrada do Mikhail Fedorov, o ministro da transformação digital ucraniano, conclamando pessoas do mundo inteiro a lutarem ao lado da Ucrânia, vai esquentar os próximos passos, e é importante que a gente entenda quais são os impactos que esses desdobramentos vão ter na nossa vida. E a gente vai tratar desse assunto hoje numa dinâmica um pouco diferente aqui no Sociedade Digital. Vamos ocupar o tempo todo do programa com esse assunto e com um bate-bola aqui com dois convidados. Um deles é o Jefferson Dadário, que é especialista em segurança e gestão de risco. Jefferson, obrigado por estar aqui com a gente. Que agradeço, um prazer, uma honra poder ajudar. E o Mário Trentin, gerente da plataforma Start. Mário, também é um prazer receber você aqui, meu amigo. Prazer enorme, muito bom estar aqui com vocês, vamos lá. Bom, vou começar tentando recuperar alguns dos episódios aí que a gente acompanhou e para a gente poder entender. A gente teve, em um primeiro momento, aquela situação de um conflito cibernético, ataques direcionados contra a Ucrânia. Depois a gente teve como resposta violação, negação de acesso para alguns sites russos, alguns serviços da Rússia, e aí a autoria desses ataques assumida ali pelo Grupo Anonymous. Mas a gente já teve em outros episódios da história ataques muito similares, movimentos muito parecidos como esse dessa guerra cibernética, que acabaram ganhando corpo e afetaram empresas no mundo todo, geraram prejuízos bilionários em diversos países. A minha pergunta para o Jefferson é a seguinte: do ponto de vista de cibersegurança e até mesmo de uma antecipação, prevenção para as empresas, o que esse conflito que no mundo físico, vamos colocar assim, está muito bem esclarecido, né? Tem a Rússia de um lado, tem a Ucrânia do outro. No mundo físico a gente consegue ver o que no mundo digital gera como risco, sabendo que todo mundo é um alvo potencial, para além dos dois países alvos dessa história, desse embate. Bom, obrigado pela pergunta boa. Eu faço uma brincadeira há alguns anos que se você quer privacidade, vá para Marte. Por enquanto é um lugar ainda mais ou menos seguro. E é claro, cada pessoa com um dispositivo na mão, ela é um ponto, né? Ela é um ponto de conexão com o mundo, isso nos conecta, nos aproxima, isso também aproxima o grupo hackers. Você vê, a gente faz palestras aí sobre hacktivismo há muitos anos e estava muito claro, a gente fala, em algum momento, né, o próprio Grupo Anonymous, né, ele sempre sai em defesa dos
dos fracos e oprimidos, estava na cara que isso ia acontecer em algum momento. O interessante são os próprios líderes, né, ou generais ou ministros, de alguma forma, pedindo essa ajuda da população. E essa população digital não pode ser ignorada, né? Se isso não estava nos planos do Putin ou dos outros generais de cada lado, tem que ser considerado. Isso impacta qualquer pessoa poderia ajudar, entre aspas, ou defender, mas a sua pergunta também nas empresas se você está na cadeia de suprimento de grandes empresas ou empresas que têm negócios hoje com os dois países, obviamente você tem que ficar um pouco mais atento. Para quem ainda achava que segurança cibernética era uma coisa para o futuro, você já está atrasado. Agora é um negócio mais importante do momento. E o cidadão acaba, né, para fazer o terceiro ponto aí dessa história, o cidadão também acaba sendo penalizado, sendo prejudicado nesse processo, porque algum serviço deixa de funcionar, ou você tem, enfim, os prejuízos acabam chegando nas pessoas no limite dessa história, né? A gente acaba não percebendo isso de uma maneira muito objetiva. A gente está transmitindo aqui pela Jovem Pan o dia a dia aí dessa guerra, desse embate, e as cenas são muito tristes. A destruição, as pessoas feridas, os familiares chorando os mortos e etc. No mundo digital, a gente não tem imagens como essa para que as pessoas percebam o impacto objetivo que uma disputa cibernética traz para a vida das pessoas, né? Tentar tirar a infraestrutura crítica de qualquer país é um desafio em estado de guerra normal, tradicional, numa guerra tradicional, e não é diferente numa guerra cibernética que está acontecendo nos bastidores. Você derrubar telecomunicação, links, você tirar energia, os bancos, né, o sistema financeiro, você afetar transporte, você afetar alimentos e a saúde, né? Hoje um ataque hacker direcionado a um hospital mata tanto quanto um tiro, né, uma munição tradicional, ou até causa maiores estragos. Sem falar guerra psicológica, né? Porque quando você começa a ter medo do seu próprio smartphone ou de se conectar na internet, onde você poderia se manifestar, você acaba criando um outro problema, né? As pessoas começam a ter medo de tudo, medo de se manifestar, e hoje o que a gente vê são as pessoas justamente pedindo ajuda, usando esses meios digitais. Essa comoção mundial, ela está muito forte, muito acelerada por esse motivo, né? E é claro que o exército russo tenta tirar essa possibilidade de comunicação atacando ou evitando ali que se faça, né, a transmissão de algumas imagens ou de algumas vozes que são emitidas ali do confronto. André? Esse campo da segurança psicológica é um campo muito importante. No fim das contas, o que a gente está falando é de enfraquecer as instituições que são fundamentais para a constituição do próprio país. Um ataque de 2015 que retirou praticamente toda a energia elétrica da Ucrânia. A gente tem o histórico do NotPetya, que é considerado por muitos o ataque hacker mais caro da história, que acabou infectando praticamente todas as empresas que faziam negócios com o governo ucraniano e a sua sequência, as empresas com as quais elas também faziam negócios. A capacidade desse conflito escalar globalmente é, no final das contas, muito maior do que um confronto bélico escalar globalmente. A gente vai ter certamente a participação de grupos hackers dos dois lados. Logo no dia seguinte que o Grupo Anonymous anunciou a tomada de um desses lados, o lado pró-Ucrânia, o Grupo Conte, que é um dos principais grupos de ransomware do mundo, assumiu a sua posição pró-Rússia. E isso, sem dúvida nenhuma, vai ter desdobramentos na economia mundial. É claro que, no curto espaço de tempo, a gente vai ver os dois países sendo mais atingidos por essas iniciativas. Temos visto questões com a TV estatal russa, com o site do Kremlin, com ataques de DDoS, esses Distributed Denial of Service, que acabam sobrecarregando servidores e trazendo problemas para esses computadores. Isso acontecendo em larga escala e certamente não vai acabar. Mas, virando um pouco a chave de exclusivamente os ataques cibernéticos e aumentando a nossa lente para a tecnologia propriamente dita, queria trazer o Mário para a conversa e pedir para ele fazer um pouco desse resgate de outras tecnologias que acabaram surgindo em tempos de guerra, elementos que historicamente foram importantes para a construção da nossa sociedade do jeito que ela é hoje.
Vamos lá, obrigado. Bom, dando um contexto, eu sou engenheiro, trabalhei por 15 anos na Força Aérea, como oficial da Força Aérea aqui no Brasil, e depois fui para a área de gestão de projetos, escritórios de projetos, e cada vez mais na parte de tecnologia, hoje com uma preocupação muito grande no ensino de tecnologia, que previne algumas dessas questões de segurança, que muitas das coisas estão relacionadas ao próprio usuário, né? E acho que falando da guerra em si, não há nada pior do que isso. É lamentável, todas as pessoas entendem que acho que esse é o último meio mesmo, mas muitas das tecnologias evoluíram na guerra. Então, se você pegar a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra, entre outras, tecnologias que hoje fazem parte do nosso dia a dia, que podem ser usadas para o bem e para o mal. Então, pensando na própria situação da Rússia, eu vi um anúncio recente do Google Maps que estava descontinuando os serviços lá, porque na Ucrânia, né? Porque as pessoas estavam sendo rastreadas por meio do Google Maps e encontrando aglomerações, enfim, né? Facilitava o ataque àquelas pessoas. O GPS é uma das tecnologias que foi desenvolvida na guerra. Então, tanto o GPS, forno micro-ondas, muitas das coisas relacionadas à imagem, são coisas que foram desenvolvidas, né? O GPS foi desenvolvido na Segunda Guerra Mundial e que foram se aperfeiçoando muitas vezes por causa ou de guerras ou da proteção dos países também. Então, os países sempre continuaram investindo na sua parte de defesa, alguns países mais, outros países menos, mais interceptações de sinais, criptografia, a própria parte de GPS, câmeras digitais, uma série de outras coisas relacionadas à comunicação, tráfego aéreo, entre outras. Então, essas tecnologias, eu vejo, às vezes, infelizmente, que elas foram aceleradas por causa das guerras, porque às vezes elas estavam em alguma coisa em desenvolvimento e por causa daquele momento de urgência você coloca todos os recursos naquilo e avança uma determinada tecnologia. Eu imagino que provavelmente a gente vai ter novas tecnologias agora sendo impulsionadas por essa guerra que está acontecendo, que, na minha opinião, também é muito mais tecnológica e cibernética do que qualquer outra coisa. Então, talvez estejam ocorrendo coisas já relacionadas a próprios outros desenvolvimentos de blockchain, desenvolvimentos dos mais diversos, porque todas as empresas hoje, todas as profissões, elas têm algum componente de tecnologia. Acho que não tem nenhuma pessoa aqui que está nos assistindo que não usou pelo menos uns 5 aplicativos hoje. Então, você usou um aplicativo para acordar, um aplicativo de música, um aplicativo de compras, enfim, uma série de sistemas que hoje fazem parte de todo o modelo de negócio de qualquer empresa, mas que, por outro lado, também traz essa preocupação da vulnerabilidade. Apesar de não relacionado, né, à guerra, mas a gente teve recentemente o site do Submarino e da Americanas fora do ar por dias, num custo aí de mais de 2 bilhões de reais, salvo engano, que perdeu de valor. E agora o que acontece é que todas as áreas do mundo estão em alerta por causa da Rússia. Eu estava lendo até um artigo da Microsoft preocupada com o Acordo de Geneva, que alguns desses ataques, cyberataques que têm vindo da Rússia ferem esse acordo também, porque o que acontece é que sempre existiram esses grupos hackers, como o André acabou de mencionar, né? Que fazem sequestro de dados, enfim, outras coisas com a finalidade de obter dinheiro mesmo, na bandidagem, vamos dizer assim. Mas agora, estando em um clima de guerra, eles não somente não são, digamos, fiscalizados, se estiverem na Rússia, mas ainda são incentivados, o que traz para a gente, né, uma série de problemas que acho que vão se desdobrar em diferentes áreas nossas aqui. Então, acho que deve ser hoje uma preocupação muito grande de todas as empresas, mas que deve ser uma preocupação também muito grande de todos nós, as pessoas que usam aí celular, que usam informações da sua empresa, se você acessa dados confidenciais da sua empresa, porque nenhum de nós está imune, né? Estamos num mundo totalmente conectado, essa preocupação. Pegar carona nessa tua fala, fazer uma pergunta que serve para vocês dois, para o Jefferson e para o Mário. Vou querer ouvir os dois sobre esse tópico, porque o Mário fez uma recuperação aí histórica, trazendo alguns
elementos importantes que foram moldando não só a indústria, mas também o comportamento das pessoas, né? Eu acho que talvez o GPS seja um excelente exemplo disso. Antes as pessoas sabiam nomes de rua, elas sabiam caminhos ali próprios, elas mesmas desenhavam os próprios trajetos, e hoje se tornaram reféns. Cegamente, o Waze está dizendo isso. O cara para e fica, a rua do lado está vazia, mas o Waze mandou vir por aqui e o trânsito está lento, mas eu vou continuar aqui. Então há uma transformação. E aí quando a gente pensa nessa incorporação de tecnologia, tanto do seu ponto de vista das empresas, como do ponto de vista das pessoas mesmo, do cidadão ali, a gente está falando sobre um amadurecimento. E talvez hoje, com certeza, a gente está muito mais preparado para enfrentar esses desafios que o cotidiano digital impõe do que há alguns anos. Mas uma situação como essa, em que eu tenho empresas disputando ali para dizer quem vai tomar uma reação mais rápida. Ó, eu estou fazendo isso, eu vou fazer aquilo outro. A população russa, de maneira geral, agora, está começando a ficar órfã de serviços que ela tinha. A Netflix já anunciou, o Google, foram vários os serviços que foram desabilitados por lá em função desse processo. A gente talvez esteja experimentando, a gente, né, no caso os russos, de alguma maneira, um apagão digital como a gente nunca imaginou que fosse. Vários serviços sendo desplugados de lá como uma espécie de sanção, de reprimenda àquilo que o presidente Putin está propondo. É um fenômeno, no mínimo, curioso esse, Jefferson, que vai implicar um desafio para as pessoas que estão lá, claro, e também para as empresas que operam por lá, muitas desativando as suas unidades, trazendo funcionários de volta para os países de origem. Ou seja, a gente nunca experimentou algo nessa dimensão, pelo menos não que eu me lembre, de maneira coordenada, várias empresas, minha plataforma não vai mais acessar aqui, eu desabilito a internet a colar e por aí vai. É uma situação inusitada, né? Vamos colocar dessa maneira. Como é que você vê isso? Olha, é curioso, né? Talvez nós tenhamos a primeira oportunidade de ver qual aplicativo vai depor algum presidente ou vai fazer algum general 4 estrelas cair. Bom, sem dúvida. Me perguntaram recentemente se estávamos à beira de a guerra cibernética, aquela que mudou realmente a forma da guerra. Eu falei, olha, acho que nós já estávamos nessa guerra, inclusive no submundo da internet, né, a Deep Web, a gente já vive uma guerra diariamente, as empresas lidando com isso. Agora, sem dúvida, tirar essa infraestrutura à qual nós nos acostumamos, né, existe uma geração mais novinha que vive isso, né, não entende mais o que é tecnologia da informação e comunicação, mas sim o que é tecnologia da informação, comunicação e interatividade, né, a galera drone, a galera TikTok e assim por diante. Então você vai tirando todo esse conforto, toda essa forma de comunicação que as pessoas se habituaram e você vai criando aí um impacto diferente. Isso pode sim gerar uma pressão para os dirigentes, né, para os líderes. Tudo bem que estado de guerra, entre aspas, ali o líder faz o que ele achar melhor, mas isso é uma pressão a mais, com certeza, para o governo Putin. E, ao mesmo tempo, né, acho que um ponto aí que foi interessante dos colegas, a gente está vendo a rede social usada das duas formas, né, para pedir ajuda, para pedir alimentos, para compartilhar todo esse drama, tudo isso que nos comove bastante. Ao mesmo tempo, a gente está vendo alguns soldados postando vídeos na boa intenção de tranquilizar seus filhos e famílias, entregando posições. Um outro caso de postar fotos de onde eles estão e isso entrega a posição. Então, quer dizer, a rede social, ela acaba sendo aí uma maneira, né, das pessoas tentarem passar um pouco de conforto, tranquilidade para os seus entes queridos, mas numa guerra isso acaba entregando as posições, né? Talvez ter o smartphone no bolso não fosse uma boa orientação ali para as tropas, mas com certeza a maioria dos exércitos hoje eles têm as suas divisões de cibersegurança, tem lá seus cyberguerreiros, né? Portanto, mais para defender do que para atacar, mas isso agora é um ponto que fica aí para que nós estudemos posteriormente e vamos ver como é que vai se desdobrar daqui para frente. Tem esse fenômeno também, né, Mário, da presença das redes sociais. Eu, por exemplo, estou, óbvio, por força da minha atividade, eu estou em grupos aqui no Telegram, de ucranianos, russos, de acompanhando, e vídeos e coisas, informações chegando, grupos de jornalistas que estão por lá e tal. Então é uma movimentação, talvez. É claro que a cada ano que um episódio acontecer, a gente vai dizer esta é a eleição mais conectada da história, o que é natural. A anterior é menos do que a próxima, né? Mas essa para usar esse chavão,
a guerra, o conflito, enfim, o nome que a gente queira dar, mais digital que a gente já acompanhou, inclusive sob a ótica da participação dos cidadãos no conflito por meio dessa plataforma, da organização deles por meio de aplicativos, a evacuação, por exemplo, todas as orientações para que trem sai, em qual horário, todo esse trâmite acontecendo por meio de grupos do Telegram, as pessoas se orientando e trocando informações sobre parentes e etc., e narrando o cotidiano. Ou seja, esse também é um elemento que a tecnologia trouxe e que muda completamente a dinâmica de um conflito como esse. A gente dizia que o Vietnã, por causa da cobertura televisiva e por causa da cobertura da imprensa, fez com que nos Estados Unidos houvesse uma mudança de percepção das pessoas sobre a necessidade de haver aquele conflito, a participação americana naquele cenário. Hoje, a população russa se coloca nessa posição e tem ali, minuto a minuto, no Twitter, no Facebook, em todas as redes sociais, também essa dimensão do que está acontecendo. E os ucranianos também, enquanto organização. A tecnologia muda essa perspectiva também, né? Muda completamente. Eu acho que a perspectiva agora traz uma grande alteração do comportamento mesmo, né? Esse uso das redes sociais pelos soldados, por outras pessoas ali, é porque também, de certa maneira, não se trata de um conflito tradicional entre exércitos e há um engajamento da população civil muito grande da Ucrânia, entre outros aspectos ali. Mas a tecnologia, seja nesse contexto de guerra que nós estamos falando entre a Ucrânia e a Rússia, ou não, ela criou mudanças de comportamento que agora talvez não permitam que a gente viva sem tecnologia, né? Eu tinha lido algum artigo algum tempo atrás também que falava, né, ou questionava, o título do artigo é o que aconteceria se nós não tivéssemos a internet. Então a internet surgiu ali nos idos do 90, se popularizando, né, na verdade, se tornando mais doméstico, e as pessoas utilizavam, mas aquilo ali não fazia parte do dia a dia. Eu me lembro quando eu ganhei um computador, e aí eu me conectava no fim de semana, né, as pessoas ligavam para você ter aquele único pulso lá do fim de semana, mas você tinha muito mais, vamos dizer, uma vida fora da internet do que dentro da internet. O que hoje se inverteu. Então você tem, às vezes, as pessoas dentro dos seus perfis, das suas redes sociais, ou mesmo dentro de jogos, já estamos falando sobre jogos dentro do metaverso e outros tipos de coisa, em que a personalidade da pessoa está começando a se ligar muito mais na parte online do que na parte offline. Mas quando a gente tira essa infraestrutura da internet, pensando nos impactos da guerra hoje, você vai ter a descontinuidade de muitos serviços que realmente não vão poder funcionar de jeito nenhum, porque a gente eliminou outras formas dele funcionar. Então, por exemplo, o sistema bancário, ele é totalmente dependente, ou em grande parte dependente, das suas telecomunicações e internet. Então, obviamente que você tem redundâncias, proteções, questão de cibersegurança, mas digamos que não existisse internet, nenhum tipo de comunicação, como é que nós íamos fazer para lidar com as nossas corretoras de valores, bolsas de valores e bancos, por exemplo? O que já dá um efeito em cadeia em todo o restante do nosso país ou do mundo, se a gente parar para pensar, né? Imagina que você não pudesse mais fazer um Pix, fazer um pagamento, fazer uma transferência, fosse lá no seu caixa eletrônico e ele tivesse offline, como é que eu ia fazer para comprar as outras coisas, né? E todos os outros sistemas hoje também são muito conectados, os hospitais, que foi mencionado aqui também, então hospitais, sistemas de logística, sistemas de energia, sistemas de telecomunicações, todos eles foram entrando na nossa vida em uma camada de abstração que hoje poucas pessoas realmente sabem como isso funciona, né? E uma boa parte das pessoas está utilizando o resultado daquele serviço sem saber o que ela vai fazer se não tiver aquilo. Então, por exemplo, eu entendo mais ou menos aqui como é que funciona a tecnologia, infraestrutura, segurança, coisas que a gente tem montado na nossa empresa, por exemplo. Outras pessoas simplesmente estão usando aquilo e acreditando na boa fé e na boa vontade dos outros. Então, acho que hoje, né, nesses comentários aqui que a gente estava fazendo anteriormente, nós precisamos pensar em alguma maneira de que nós vamos melhorar o nível de conscientização geral das pessoas em tecnologia para que elas não sejam vítimas delas mesmas.
Porque, para você ter uma ideia, né, a gente estava falando aqui sobre soldados entregando suas posições ou pessoas compartilhando coisas no Telegram. Hoje é muito fácil você espalhar informações enganosas, né, os fake news. Você tem até os vídeos ali que simulam pessoas, enfim, você pode mudar um site, um título de uma página e pouquíssimas pessoas vão saber que aquilo ali é uma má informação. Eu já fiz vários testes em relação a isso. Até a semana passada gravei um vídeo ali que parecia até um pouco absurdo, mandamos no grupo da família e todo mundo, poxa, é verdade e tal, o que foi? Né? Até contar que não era uma coisa que era verdadeira. Você vê isso todos os dias em sites que dá para você trocar o título do site, fazer outras modificações. Então, se por um lado a gente tem toda essa possibilidade de conexão, de redes sociais, etc., a gente também tem que pensar no lado negativo disso, de que estamos muito mais propensos a manipulações dessas informações. Isso é um grande perigo. Jefferson, quando a gente fala dos perigos, queria explorar com você um pouco os perigos que o governo brasileiro corre dentro desse contexto de guerra cibernética. Se a gente tomar como exemplo o que aconteceu com o NotPetya e essa reação em cadeia que acabou contaminando tanto as empresas quanto governos que, de alguma maneira, tinham alguma interface através de sistemas com o governo ucraniano, dá para imaginar que agora outros governos acabem sofrendo o mesmo risco, tanto por qualquer troca de informação com o governo russo quanto com o governo ucraniano. A gente viveu há relativamente pouco tempo um apagão dos dados do DataSUS e o impacto das informações sobre a vacinação. Como você imagina isso se desdobrando, essa batalha cibernética se desdobrando? Quais são os riscos que o governo brasileiro corre? Como a gente está preparado para lidar com esse cenário? Então, para defender um país, é óbvio que tem que ter muito investimento, muito planejamento. Eu adoraria ver no plano de governo de algum candidato sobre cibersegurança, ciberdefesa e quanto vai investir realmente em relação a isso para os próximos anos. Podemos sofrer algum eco, né? Alguma sombra, alguma coisa decorrente de Ucrânia e Rússia? Talvez, mas acho que o Brasil está um pouco mais distante, talvez mais por posicionamentos políticos ali ou aqui, pode sim atrair alguns grupos de hacktivistas ou até mesmo algum grupo aí pró-lado A ou pró-lado B. Por isso, o governo tem que ficar atento com as declarações e, é claro, todos os órgãos hoje que têm tecnologia, sejam federais, municipais, estaduais, tem que sim manter o trabalho, continuar investindo, continuar aumentando o nível de segurança da informação interna e de cibersegurança, se preparando para eventuais praguinhas digitais, ok? Assim como os cyberataques, o relógio é cruel com todos nós e a gente está chegando no final deste Sociedade Digital. Quero agradecer o Jefferson Dadário, ele que é especialista em segurança. Jefferson, obrigado por ter topado participar dessa conversa aqui com a gente. Até a próxima. Obrigado, foi uma honra. Espero ter podido ajudar a audiência. Parabéns. Agradecer também ao Mário Trentin, que esteve com a gente aqui nesse papo. Mário, brigadão e até a próxima. Um abraço. Muito obrigado, prazer enorme. Até a próxima. E você também, né, André Miceli? Semana que vem estamos aqui de volta. Semana que vem tem mais Sociedade Digital. Mas espero que, para a gente falar sobre um futuro melhor e chega desse assunto de guerra. Obrigado, Jefferson. Obrigado, Mário. Obrigado, meu amigo Carlos Aros, como sempre. E um abraço para todo mundo que nos ouve e vê. É isso. Na semana que vem tem mais Sociedade Digital. Você que chegou pela metade do caminho, não tem problema. Corre lá no Panflix ou no canal Jovem Pan News no YouTube e acessa a íntegra desta conversa e dos programas anteriores. É só você ficar ligado. Sociedade Digital volta na semana que vem aqui na programação da Jovem Pan. Um grande abraço. Tchau, tchau. Agora na Jovem Pan, Sociedade Digital. Com Carlos Aros e André Miceli.